E aí, pessoal, estamos a mais um episódio do InsiCast, mais uma vez com a minha colega Joyce. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós temos um baita convidado, hein? É, O cara é engenheiro, né? é É engenheiro. engenheiro, já foi prefeito e hoje está no ramo do empreendedorismo. Já fui prefeito aqui da cidade de Barbalha e estamos aqui com Agemiro Sampaio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Agemiro. Cara, Obrigado. conta pra gente. A gente vai conversar um pouco, né? Uma conversa bem leve. A gente vai sair ali do padrão, né, daquelas reuniões, aquele negócio um pouco mais chato, burocrático. Mas a ideia é a gente ter uma conversa mais leve, mais descontraída, descobrir, né, o que você faz, o que você come, quem é você, né? Como é você na sua família. Então conta um pouco pra gente da tua história, da tua carreira. Pois é, estudei, né, a vida inteira aqui na cidade de Barbalha até o meu terceiro ano. Fui estudar fora, fui estudar na Paraíba e lá eu fiz terceiro ano, fiz cursinho e tentei vestibular. No começo eu pensava em área de saúde, fiz até um vestibular para farmácia e fiz para medicina, fiz para farmácia. E aí, Deus quis naquele tempo que abrisse um curso aqui de engenharia de produção, que era uma área que eu gostava, essa área administrativa, sempre gostei. E engenharia, ela é um múltiplo profissional, tem diversas áreas que você pode atuar. E Deus quis que eu passasse no vestibular naquela época. E eu fui acho que foi a segunda turma de engenharia de produção da URCA, Sim. naquela época. E eu, novinho, ainda passei no vestibular, vim para cá, vim para trabalhar e para estudar. Voltei da Paraíba, porque eu fui estudar lá, mas meus pais continuaram aqui. Fui só estudar, eu tenho família lá. Aproveitei e voltei. Aí fiz engenharia de produção, me formei na URCA. E nesse intervalo de tempo, eu também trabalhei, né? Então vamos lá, eu fui trabalhei na Secretaria de Saúde do município, foi meu primeiro emprego, né? Depois, dentro da Secretaria de Saúde, eu assumi um cargo de faturista, né? Dentro da secretaria, eu fui ser faturista no CAPS. Eu tinha uma sala lá no CAPS, onde eu fazia o faturamento das unidades, de todas as unidades de saúde mental, né? Para quem não sabe o que é faturista SUS, essa parte burocrática de colocar o paciente, o atendimento, porque assim é que comprovaria o recurso que a prefeitura recebe federal. Então, a gente tem que fazer toda a comprovação. Naquela época, eu fazia todo aquele faturamento, desde a parte documental também a parte de informática. E eu sempre fui muito bom em informática. Eu, ainda novinho, comecei a trabalhar com informática. Eu me lembro que o primeiro computador colorido que eu vi foi da minha professora de informática, e o segundo foi o meu, porque os computadores eram preto e branco quando eu comecei a mexer com o computador, eu ainda muito criança. E eu com 12 anos eu já fazia projeto para o Banco do Nordeste. Tinha um engenheiro naquela época, eles faziam tudo na datilografia. Aí o Banco do Nordeste parou, ele disse, ó, a partir de agora só vai fazer projeto agora se for no sistema. Era um sistema DOS, bem antigo, de computação. E aí os engenheiros agrônomos queriam, queriam pessoas que não cobrassem tão caro, né? Então, criança, porque eu 12 anos, né? Eu tinha 12 anos, que não cobrassem tão caro e que ajudassem eles, porque eles sabiam fazer os projetos, porém eles não sabiam digitar no sistema. Então, mesmo que não começasse tão caro, ainda era remunerativo. Eu ganhava por projeto. Aham. Eu cobrava. Com 12 anos. Eu me lembro naquela época, eu acho que. Não sei, eu sei que eu comprava minhas coisinhas, eu tinha um dinheirinho já para comprar e eu fazia tudo na minha casa. Eu tinha um computador, aí os engenheiros iam lá, deixavam os papéis e eu passava tudo para o sistema do BNB. Aí gerava um disquete, né, naquele tempo. Era que o discozinho era um disquete. Aí gerava aquele disquete ele colocava junto com a papelada para levar ao banco para as pessoas receberem recurso fazer empréstimo pelo Banco do Nordeste. Então, como eu já gostava de informática, eu terminei que durante a faculdade, terminando a faculdade, eu fui ser professor. E eu era professor de informática no Colégio Nossa Senhora de Fátima. Depois,
das aulas de informática, a gente passou a ter projetos que eles tinham aula com tablets lá. Uhum. E aí a gente assumiu a coordenação desse projeto, então eu deixei de dar o curso em si de informática, que não passou mais a ser dentro das matérias do colégio, não teria mais a informática, só para as criancinhas menores. E eu dava aula de sexto ao nono ano. Então a gente passou de sexto ao nono ano a ter aula de informática nas matérias, matemática, português e tal. Aí tinha uma série de matérias que tinham aulas e seriam nos tablets. Aí eu coordenava essa parte lá de informática. Então, desde pequeno, gostava de informática, desde o tempo de colégio. Aí fui ser professor de informática, depois fui coordenar esse projeto. E aí, durante esse tempo da coordenação do projeto, Deus quis que eu fosse. Primeiro, eu fui em 2012 candidato a prefeito. Em 2016 eu fui novamente e me elegi prefeito. Aí eu deixei de dar aula para ser prefeito de Barbalha. Durante esse tempo, eu também trabalhava na prefeitura já concursado. Eu fiz um concurso público quando eu era faturista. Nesse tempo eu tirei o segundo lugar no concurso e era uma vaga só. E a pessoa que tirou o primeiro lugar, ela passou tanto para professor como para faturista. Aí ela não quis faturista, passou para professor, e eu seria o segundo colocado, passei no concurso aqui na prefeitura de Barbalha. E assumi já no final da minha faculdade, eu assumi esse concurso. Aí eu era concursado, dava aula e já tinha a minha empresa naquela época, já fazia, só que era eu só, né? Era a empresa do eu só. Então, eu fazia os trabalhos de projetos e faturamento em outros municípios. Então, eu viajava aqui para os municípios da região, eu tanto fazia os projetos para montar as unidades de saúde, como também além dos projetos da unidade de saúde, eu também fazia os faturamentos. Então, eu fazia o projeto, a gente conseguia os recursos, a gente conseguia instalar o projeto naquela cidade e eu já aproveitava e pegava um contrato de faturamento. Ficava fazendo faturamento. Aí fiquei sendo faturista, 3 empregos eu tinha na época. Né? Eu era faturista, concursado, eu tinha empresa que fazia faturamento externo. E eu também tinha um emprego de professor e coordenador depois da parte de informática no Colégio Nossa Senhora de Mas, rapaz, isso aí com quantos anos? Tudo isso? Eu comecei na faculdade com 19. Então, vamos dizer que entre os 19 e os 24 anos, 25 anos, eu passei por todas essas etapas. 3 empregos, né? Eu Já estava concursado também. Já estava concursado. Aí, até os 20, quando eu saí do meu emprego lá no Nossa Senhora de Fátima, porque quando eu fui prefeito, eu já estava só dando aula num projeto e dando aula lá. Então, nesse tempo foi quando eu consegui me eleger prefeito e deixei a vida de ensino, deixei também essa parte de fazer essas consultorias que eu fazia nas prefeituras, essas assessorias, e fui me dedicar 100% à prefeitura em 2017. Deixei em 2016, quando eu me elegi, 2017 eu comecei, foi até final de 2020, que foi quando terminou meu mandato, aí eu fui entrar no que eu faço hoje, né? Até falando em vida profissional, vamos terminar até hoje, né? Sim. Então, em 2021, eu saí da prefeitura e montei minha empresa de assessoria. No caso, nossa atividade principal é o serviço de apoio à gestão de saúde. Então, eu tinha uma bagagem de ter sido prefeito. Com essa bagagem, eu peguei muita informação, aprendi muito nesses 4 anos. Eu disse, já que eu já aprendi muita coisa, eu fiz uma boa gestão na área da saúde. E aí, na área da saúde, essa boa gestão na área da saúde, muitos prefeitos das cidades vizinhas tinham interesse, né? E a gente começou a participar dos processos licitatórios para tentar. Então, eu
resgatei minha empresinha que eu tinha fechado, que ainda era uma microempresa individual, e aí subi ela transformei ela no LTDA, e nessa empresa eu fiz parcerias com pessoas que já têm um know-how na área da saúde, ex-secretários, ex-secretária, pessoal que já tinha um know-how, fiz uma parceria com eles e a gente começou a oferecer esse tipo de trabalho e ganhamos algumas concorrências. E até hoje eu trabalho, né, já trabalhei em alguns municípios aqui da região, e até hoje a gente ainda atende, a gente dá suporte às gestões de saúde aqui na região em inúmeros fatores. E agora, eu tive esse ano bem complicado por conta da minha doença, mas esse ano eu entrei no ramo de energia solar. Energia solar, né? Aí eu tenho outra empresa agora, estou abrindo outra empresa. Eu sou filiado a uma associação, que é a Associação Ecoenergética do Estado do Ceará, onde nessa associação a gente faz com que empresários que não têm como colocar energia solar, por N motivos. Às vezes é porque não tem um teto suficiente, às vezes é porque não quer desembolsar o dinheiro para colocar energia solar naquele lugar, ou então o empresário ele não se interessa. E aí a gente olha para as contas de energia dele, ele está pagando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, aí a gente oferece para ele pagar 20% a menos, 15% a menos, 18% a menos, vai depender da legislação do município, porque tem taxa que a gente não diminui, a gente diminui o preço do quilowatt, que a gente consegue até 30% mais baixo. Admira, muito, muito bom esse teu projeto, né? Mas qual é a amplitude dele? Até onde ele vai? É, Por exemplo, de cidades, né? Pronto. Não, é o Ceará inteiro, Ceará porque a inteiro. gente injeta na Enel. Como a gente injeta na Enel, quem tiver em Fortaleza pode ser associado da nossa associação ecoenergética. Então, não tem só eu. Eu sou dono, eu tenho 2 usinas. Uma para consumo próprio, que é uma menorzinha, e agora eu fiz uma usina maior. Né? Então, a gente adquiriu os equipamentos nessa empresa, me associei e eu tenho outros amigos que estão associados a essa empresa. Acho que só dentro da associação da gente vai para umas 4 a 5 usinas. A minha usina hoje ela tem 11 megawatts de potência mensal, então 11 mil quilowatts de potência, que a gente alugou ela à associação e a associação faz essa divisão. Então, o preço do quilowatt da N, que é R$1, a gente consegue a 60 centavos, 65 centavos, dependendo do desconto que a gente negocie com aquela empresa, a quantidade de quilowatts que ela consuma, aí ela consome daquela associação. E eu, como pessoa física, no caso, na minha empresa, né, como pessoa jurídica, aluga a usina para a associação. Então, hoje eu faço parte dessa associação, tanto eu fui fundador junto com Hélios, que acho que você já conhece, Hélios, aqui de Barbalha, e outros que participaram dessa fundação, a gente também está com essa parte agora. Então, eu estou tanto nessa área da consultoria, assessoria, serviço de apoio à saúde e educação, porque também a gente hoje também presta serviço para o Instituto Vygotsky, né? Toda a parte toda a parte de assessoria, consultoria, toda a parte de conseguir montar os projetos do IVEC, a gente também presta serviço para o Instituto, e a minha empresa presta serviço, uma delas, né, que eu estou com 2 agora, presta serviço para o Instituto. Então, a gente está trabalhando em diversas áreas para tentar o espaço. Né? Teu currículo tá bom, né? Não é isso que eu estava pensando aqui. Eu disse uma trajetória bem interessante em ramos diversos, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui para ti, porque assim, vou voltar àquela pergunta: o que você quer ser quando crescer, né? A gente sempre se faz essa pergunta. E você chegou a ser prefeito da cidade de Barbalha. Alguma vez na sua vida você imaginou isso? Rapaz, às vezes você fica pensando. Eu sempre imaginava isso, sabe? Que eu poderia ser um dia. O prefeito ou alguma coisa na política. Em posto de liderança, porque eu gostava muito de política. Só para vocês terem uma ideia, em uma fase da minha vida, eu montei um programa de rádio aqui. Eu loquei um horário numa rádio local
Olha. Peguei um apresentador da televisão, contratei ele, coloquei ele para fazer um programa de denúncias à época. Então foi aí onde eu fiquei conhecido. Batendo de frente com a oposição. Uma das coisas que me levou à política mais rápido, porque eu achava que um dia, mano, eu não sabia que com 30 anos de idade, com 35 anos eu ia assumir, né? Com 30 anos eu fui candidato Uhum. da primeira vez e com 35 eu já era prefeito. 2012, Eu 2016. entrei na política com 30 e com 35 eu já era prefeito. Uhum. Então, mas desde pequeno eu já era presidente de juventude, de partido, fui presidente da JPSDB, né, que era a Juventude PSDB da cidade. E aí, quando eu fiz esse programa de rádio, eu trouxe o apresentador da televisão para a rádio, aí eu consegui muito patrocínio, porque eu sempre fui muito vendedor, né? Eu tenho... até para ser prefeito, você precisa ser vendedor. Tudo na vida você tem que ser vendedor. Então, se você vai ser prefeito, você tem que saber vender o seu trabalho, né? Para as pessoas comprarem. Você se compra com dinheiro, se compra com voto. Então, na política, se compra com voto. Então, comprar o seu trabalho com voto. Então, acreditar em você. E aí foi onde eu batalhei para ser prefeito. Então, como eu era bom vendedor, eu consegui muito patrocínio. Aí eu consegui patrocínio, eu já não vivia mais daquele dinheiro, eu comecei a pagar uma quantia de energia de um patrocínio. Aí comecei a aparecer, né? E as pessoas me procuravam para denunciar, e eu levava eles para o programa. E eu abri o telefone. Depois, quando eu fui candidato em 2012, que todo mundo dizia, ele vai ser candidato, ele vai tirar 10%, 20% dos votos, porque um menino, que eu era chamado de menino da Barbalha, né? Foi eu e outro amigo, o Demóstenes, e eram os meninos da Barbalha. Então, quando eu fui candidato em 2012, ninguém acreditava que eu podia tirar muitos votos, né? Tinha toda uma estrutura por trás da situação, e eu, aquele Zé doidinho que queria ser prefeito à força. Só que o que foi que aconteceu? Quase que eu ganhei a eleição. E aí o pessoal começou a alertar. Qual foi a porcentagem que tu pegou ainda? Naquela época eu perdi por 5% dos votos. A diferença foi 5%. Acho que eu tirei 46, ou 45 ou 46% dos votos eu tirei naquela época. Já foi uma Aí vitória muito grande, aí né? um terceiro colocado tirou 1 ou foi 2%, e o que ganhou tirou o resto, 49, não sei, mais ou menos isso. Eu não lembro bem, mas foi por aí. Aí eu passei a virar uma liderança jovem. Então, daí o que foi que aconteceu? Eu já assumi o programa, eu fui fazer o programa de rádio. Muito bom. Então, eu dava consultoria fora e eu chegava aqui 5 horas da tarde, meu programa era de 5 às 6 na rádio. Aí eu já abri o telefone, tinha um número, não tinha WhatsApp, não tinha muita internet em 2012, né? Quando eu tinha um programa de rádio. Não tinha. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, eu fiz muito no meu programa de rádio, porque eu entrevistava todo mundo e eu tinha a hora da denúncia, né? Que a hora da denúncia eu dava o telefone no alto. 3532, tal, liga agora e bota ao vivo. Eu não queria nem saber. Tocava o telefone, já botava a pessoa direto. Ela já tem uns que já entrava esculhambando. E era um programa era um programa muito popular, sabe? Porque não tinha um cortes. nome específico? Era Barbalho Urgente. Barbalho Urgente. Era Barbalho Urgente. Aí eu já tinha a empresa que também vendia publicidade para o Barbalho Urgente. E a gente se mantinha bem, pagava rádio, pagava repórter, que eu tinha repórter na rua, pegando tudo. Naquele tempo não tinha celular, era áudio, né? Pegava um áudio no gravador, botava aqui e eu botava também o pessoal ao vivo. Aí eu fazia uma tribuna. Aí ligava uma pessoa para denunciar que o vizinho estava. O vizinho já estava ligando para dizer que era mentira do outro. Aí era um programa do Ratinho ao vivo. Então foi muito bom essa época, eu me divertia muito. Depois teve um problema com a rádio foi comprada pela TV Verdes Mares, que hoje o sinal dessa rádio, que era a Rádio Setama, foi comprado pela TV Verdes Mares. E eu fiquei sem rádio. E aí eu fiquei mais quieto, atuando na internet, no Facebook, que era o forte daquela época, até que eu cheguei em 2016 e a gente conseguiu ganhar as eleições. Todo mundo já sabe como foi aquela eleição bem dura, bem complicada, e eu consegui ganhar por muito poucos votos. Qual foi a diferença de voto, Foi Trajmeiro? 170 e poucos votos de diferença. Muito poucos foi votos, bem foi uma luta, acirrada, mas né? era assim, eu era um improvável, né?
Ninguém apostava em mim porque existia toda. Eu era contra o presidente, contra o governador e contra o prefeito. Então eu era o improvável. Mas eu consegui fazer Como, muito amigo, como que trabalhar tu muito. conciliava o lado do empreendedorismo com a política e a família? É É um complicado, né? desafio grande, né? É complicado, mas dá tempo, porque não é, a política não consome também 24 horas de sua vida, né? A família também, ela sabe, a gente sabe a hora. Eu tinha uma filha, né? Que eu fui ter meu filho, eu já era prefeito. Mas eu já tinha minha filha, que na eleição de 2012, minha esposa engravidou, né? Uhum. Aí eu casei e, e a gente teve Lara em 2013. Então eu já tinha filha, aí passei a ir morar na minha casa, que eu tinha construído uma casa, tinha começado a construir uma casa com o que eu já ganhava. Acho que eu fui o primeiro cliente do Minha Casa Minha Vida aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, eu na Caixa Econômica, e eu disse, "Ei, eu soube que vai lançar o Minha Casa", porque eu era muito informado, né? Uhum. Eu disse, eu soube que vai lançar o Minha Casa Minha Vida com juros mais baratos e que vocês vão dar um incentivo. Aí e eu tô dentro dos critérios. Cara, não, pois faça o projeto. Eu fiz o projeto, eu mesmo fiz, eu mesmo me aprovei e comecei a construir minha casa 14 anos atrás, né? Olha aí. Então, tudo, minhas coisas sempre foram assim, né? Tudo com sacrifício, mas eu fui construindo e tô, graças a Deus, na minha vida, sempre um degrau a mais. Então, a família ajuda, né? A esposa ajuda, os filhos ajudam também de uma forma ou outra de entender que nem todo o tempo a gente pode estar, mas eu hoje sou bem presente porque hoje eu vivo muito mais, eu atendo muito mais online do que propriamente eu dar expediente. Hum. Então, hoje minha empresa, ela trabalha online, a parte de energia solar também eu estou fazendo todo online, monitorando, eu tenho monitoramento, eu monitoro 24 horas a geração, quando dá um problema eu vou atrás, aí eu tenho os prestadores de serviço que me ajudam, a parte de vendas eu mesmo faço, eu mesmo dou assistência, eu mesmo faço contrato, então eu já tenho mais ou menos uma dinâmica que faz com que eu não precise ficar muito fora da rotina familiar para estar dentro dessa minha vida corrida. Admiro, tem uma frase do Maquiavel que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: é melhor ser amado do que temido, ou é melhor ser temido do que amado? Dentro Talvez da política, perdão, só te cortando, dentro da política, você acha que o que se aplica? É melhor ser amado que temido, ou é melhor ser temido do que amado? eu tenho uma concepção que a pessoa que ela pratica o temor, né? Porque ela quer ser temida, eu tenho a impressão que ela consegue alçar seu objetivo mais rápido. O que é que eu quero dizer com isso? Na política, a pessoa quer atingir um objetivo, então ela vai ser temida e ela vai alcançar esse objetivo primeiro do que aquele que está querendo só o amor das pessoas. Na política é assim. Eu não sei fazer política pregando temor. Eu não sei. Talvez eu até não atinja o que as pessoas possam pensar. Ah, ele vai pregar o temor e ele vai conquistar. O que vale para mim não é a conquista. E aí eu posso até estar falando uma coisa que muita gente pode pensar, será que é isso mesmo? Mas quem me conhece mesmo sabe que é. Eu prefiro o amor. Eu prefiro ser querido. Eu preciso ser amado, ser querido pelas pessoas do que ser temido. E aí é uma preferência que eu posso até não ganhar louros com isso, não chegar ao objetivo principal com isso, mas sempre vou ser amado. Olha, eu sou uma pessoa que eu saí da política e eu saí da política não, que a gente não sai da política, mas eu não fui mais candidato, todo mundo sabe o que aconteceu comigo aqui, né? Eu fui perseguido por uma coisa que eu não fiz, por quê? Porque eu estava sendo amado. Então, eu fui um prefeito muito
presente. Eu dediquei minha vida, eu dediquei 4 anos da minha vida para ser prefeito de Barbalha. Então eu atendia as pessoas até 11 horas da noite na prefeitura, eu amanhecia com 20, 30 pessoas na porta da minha casa e eu resolvendo todos os problemas, seja de saúde, procurando emprego. Eu passava o dia todo ligando para empresário, para arrumar um emprego para fulano, porque fulano estava desempregado. Eu vivia os problemas das pessoas. Eu vivia tanto os problemas, quando era de noite, eu chegava para minha esposa e dizia, vamos tomar uma cervejinha ali? Mas hoje é terça-feira, eu digo, mas se eu não beber, eu vou ter que tomar um remédio, porque hoje eu ouvi 58 problemas de 58 pessoas diferentes e eu tô carregado. E realmente você fica carregado, porque a pessoa conta o problema para você, você fica triste. Você tem empatia, você está no lado da pessoa, então você fica triste com aquilo, e eu passava aquilo. Quando eu terminei a prefeitura, eu disse, não, ele saiu da prefeitura, está sendo perseguido, caçaram meus direitos políticos sem eu fazer nada. Aí diz, não, eles me caçaram o direito político. Não, eu não fiz nada. Nada. Criaram uma história que uma pessoa botou uma logo minha num pacote que nem foi entregue, porque eu não deixei entregar, só foi quando começou a entregar, eu descobri, mandei parar, e tudo aquilo, criaram um fato, depois foram lá em cima, e aí a gente não precisa estar falando o que é que tem por trás, entre o céu e a terra tem muita coisa que acontece. Então eu fui perseguido para não ser candidato. É tanto que nessa eleição eu não fui candidato a prefeito, e na eleição passada eu não fui candidato a deputado estadual, que era minha meta, não era nem a reeleição do prefeito, porque eu já tinha dado minha contribuição. Minha meta era ser deputado, e eu já tinha montado eu tinha de 13 cidades que eu já tinha grupo formado para me apoiar. E Crato, Juazeiro e Barbalha eu estava muito forte. Né? Eu tinha a oposição do Crato toda comigo, eu tinha, em Juazeiro eu tinha 38 agentes de saúde trabalhando para mim, eu tinha 3 associações onde eu fazia reuniões periódicas com muita gente trabalhando para mim. Barbalha, eu estava nas pesquisas em primeiro lugar, em todas as pesquisas que eu fazia, e só porque eu lancei minha candidatura, eles se apressaram e me tiraram do jogo. Mas na política é assim, né? Infelizmente, eu não tinha governo, eu não tinha nada, eu era apenas um rapaz que quer ser contra o sistema, e eu fui contra o sistema e me elegi prefeito. E ele disse, se deixar esse menino, ele vai ser governador. É melhor tosar logo ele agora, do que tosar ele lá na frente. E eles foram atrás de me tosar. É impressionante como essas histórias acontecem, Admiro, porque desde o teu início tu sempre foi um cara proativo, Sim. né? E essa proatividade ela tem que estar na nossa essência. E muito bom porque linka com aquilo que a gente estava falando sobre conciliar uma coisa com a outra, né? E aí o teu currículo ele é extenso, é cheio de aprendizados, dificuldades e coisas boas também. Mas algo que eu vejo em você, além da proatividade, é a firmeza. E quando a gente tem firmeza, realmente a gente consegue conciliar as coisas, né? E muito bom isso. Eu sou assim, eu tenho um pensamento positivo. Se eu pensar numa coisa, se eu tiver desejo, seja de um objeto ou de algo para eu fazer, eu penso naquilo e eu acho que é impossível aquilo de acontecer naquele momento. Mas de tanto eu pensar, depois eu acordo daquele pensamento e eu já estou com aquela coisa conquistada. Então foi tudo na minha vida, foi assim. Tudo. Primeiro eu sonhei em ter um carro, e eu achava impossível ter um carro naquele momento, que meu pai não ia me ajudar, porque disse que não era a hora de eu comprar carro, que eu não podia comprar um carro. E até que eu peguei um dia, eu gostava muito de tecnologia, tinha o melhor celular naquele tempo, eu me lembro que eu peguei esse celular, vendi a um amigo meu, peguei o dinheiro e fui dar entrada num carro, que um dia eu vi o meu vizinho lavando o carro, e eu disse, que carro lindo. 7 anos depois, aquele carro era meu. Olha aí. Então, eu criança, vendo ele... Então, eu com 20 anos conquistei. E do jeito que foi meu carro, foi minha casa. E eu conquistei minha casa do jeito que eu queria. Depois eu queria aumentar ela. Eu achava impossível gastar tanto. Consegui e aumentei minha casa. Depois eu sonhei com a chácara. Consegui comprar a chácara. Depois eu sonhei com usina solar. Consegui comprar minha usina solar. Então, tudo na vida. E nada foi... e o dinheiro chegou? Não.
Era tudo fiado, um sacrifício para pagar. Até hoje é assim. Financiando em 15 anos, em 10, em 20, em 30. O jeitinho brasileiro. Nunca comprei nada à vista na minha vida, nada. Tudo foi com sacrifício, foi fiado, foi devendo. Olha, rapaz, esse cara paga mesmo de prestação por mês. Mas é assim, você vai pagando, já vai terminando de pagar uma, já vai comprando outra, e assim sucessivamente. Tudo na minha vida, nunca comprei nada à vista, minhas coisas sempre foi com muito sacrifício, fiado, financiado, não tenho medo de dever, não tenho medo de arriscar. Se eu perder aqui, eu arrisco em 3, eu acertar em 1, pago as outras 2. Eu sou assim. É o meu jeito de ser e eu vou continuar sendo assim. E tenho ainda muito projeto para frente para a gente, se Deus quiser. E com certeza vai prosperar, né? Com essa determinação toda. Com certeza. Admiro, se você pudesse dar um conselho para o Admiro de 10 anos atrás, qual conselho você daria? Profundo, só perguntas profundas aqui. Na verdade, eu daria. Não. Assim, eu posso ter errado na vida, mas no meu dia a dia, sabe? Uhum. Mas eu acho que na minha trajetória de vida, eu aconselho, Gemira, estude mais. Mas naquela época, hoje eu tenho uma cabeça para isso, mas naquela época eu não tinha tanta cabeça, eu não queria perder tanto tempo estudando mais para ser. Então, assim, eu hoje não tenho uma vida tão tranquila, porque, como eu digo, é vida boa perreada, minha vida, né? Vida boa perreada. A grama do vizinho sempre é verde, Admiro, tem uma vida boa, isso, conquistou aquilo, mas por trás disso existe um dia a dia sofrido, tem o dia que você não tem o dinheiro para pagar a conta, tem o dia que você cai um monte de dinheiro em sua conta, você diz, tô com um monte de dinheiro, quando é com um mês você não tem mais nada porque você vai pagar o que deve. Então, a vida da gente é sempre sofrida, então eu não tenho muito acho que tudo que eu almejei conquistar, eu conquistei. Na política, eu nunca almejei passar de prefeito. Se um dia eu passar, for deputado ou for outro cargo dentro da política, assumir algum cargo por indicação, que eu já tive até convites para assumir e tudo, e por uma coisa ou outra nunca assumi, nunca deu certo. Eu já fui convidado, eu já chegou, quando eu era prefeito, uma coisa que quase ninguém sabe aqui na cidade de Barbalha. Você lembra que teve um candidato chamado o General Teófilo, que foi um candidato contra o Camilo. Na época o Camilo até deu uma lavagem em cima dele. Os bastidores aí conhecem. Aí. Acho que o pessoal da política... Naquela época, me ligaram do PSDB, eu não sabia, me ligaram do PSDB dizendo, Admiro, se prepara aí, tem coragem de deixar a prefeitura para ser candidato a governador, que não tem candidato aqui não. Eu digo, não, mas eu não posso deixar de ser prefeito. Não é porque você é o prefeito, é o único prefeito contra o governador no estado. E eu era o único mesmo, todos os outros estavam debaixo da asa do governo. E eu era o único que batia de frente com o sistema, né? Eu era diferente, eu sempre fui assim, ninguém me segura, eu sou imperativo. Então eu era o único que batia de frente com o sistema. Se você deixa seu vice, e aí a gente avalia aqui, já foi passado até para o Tassos, que era o presidente do partido, e tudo, e ele pode avaliar essa questão. E esse meu amigo, encontrei com ele agora na festa de Santo Antônio, ele em Fortaleza, ele veio para a festa de Barbalha. E ele dizendo, mas tu lembra naquele tempo que eu fui um dos que defendia para ser candidato? Aí eu peguei e disse, pois é, mas eu não ia deixar a prefeitura, porque eu batalhei tanto para chegar na prefeitura, e eu estava tão apegado ao povo de Barbalha, que eu ia me aventurar numa coisa só para dizer que eu fui candidato a governador, então não faz sentido, não fazia né? sentido para mim naquela época. Para mim, eu queria mesmo era concluir o meu mandato e fazer o que eu deixar com 1 ano e 4 meses, eu batalhei tanto para com 1 ano e 4 meses, no primeiro mandato, eu deixar um mandato para ir ser candidato. Então, eu nem botei para frente essa conversa, já pulei lá fora e disse, Deus me livre. Aí eles já foram e escolheram, acho que 2 ou 3 meses depois, escolheram o general para ser o candidato, o general Teófilo, que era um general de 4 estrelas, uma pessoa bacana, mas que não tinha o apego popular, né? Então, não conseguiu fazer um bom resultado. Olha, 2026 está chegando aí, ano novo, vida nova, né? Hora de experimentar novas coisas, viver algo novo, né? E aí, o que é que você espera do Brasil, né? Do contexto do Brasil, aqui do Ceará também, né? Nesse novo período em 2026, esse novo ano. Eu estou muito animado para 2026, porque 2025 para mim foi péssimo, né?
Joyce me conhece mais. 2020, na verdade, 2024 para 2025, para mim, foi o pior momento da minha vida, né? Minha trajetória de vida, ela se resume a esse 24, 25, né? A virada de 24 para 25, quando eu adquiri a doença, né? Que eu fiquei doente, todo mundo em Barbalha sabe. Em junho de 2020, eu estava em São Paulo e eu adquiri uma doença, eu peguei uma bactéria e essa bactéria ela foi parar no meu coração Sim. e, e isso me deixou, tive febre e tudo e eu terminei que fui internado. Eu fui internado 4 vezes, né? Fui internado a primeira vez, comecei um tratamento, continuei o tratamento em home care. Depois essa bactéria, com toda a vida, com 28 dias ela voltava, eu ficava curado, os exames davam tudo negativo, voltava a minha vida normal com 28 dias, já estava com febre, com moleza, tudo de novo. Aí eu voltava para o hospital, tratamento, home care, então eu passei um ano desse jeito, até que eu fui para São Paulo, fui a primeira vez, passei 18 dias internado, fazendo tratamento, e a gente fez todo para descobrir de onde estava vindo aquela bactéria, como era que eu estava sendo reinfectado, mas que, na verdade, a minha médica, que ela é uma grande médica, e ela é da área, ela é válvula, né? Ela é especialista em válvula, acho que é uma das maiores do Brasil, ela palestra no mundo todo, do Brasil e do mundo, ela é estudiosa de válvula cardíaca. Ela disse, com certeza essa bactéria está escondida na sua calcificação e não tem jeito, porque o medicamento não chega a ela. Ela tem um biofilme, ela se cobre com esse biofilme dentro da sua calcificação e não chega, não vai chegar o medicamento, não chega. Ele mata o que tem no sangue, todas as bactérias que estavam no meu sangue, na corrente sanguínea, ele matava e eu ficava bem. Só que aquela do biofilme voltava. E aí foi onde, reincisivas vezes, eu tive. Aí ela disse: você tem que operar. Aí você imagina, eu que tinha medo de injeção, não ia para o dentista com medo de arrancar um dente. Eu Se submeter a uma cirurgia, né? me submeter a uma cirurgia que você tem que pegar uma serra, serrar o seu peito no meio, abrir o peito, abrir o coração, trocar, tirar toda uma válvula. A minha veia aórtica estava infectada. Teve que dessecar a veia aórtica, reconstituir com pericárdio de boi para fazer o pericárdio de boi para fazer a reconstrução da minha veia, colocar uma válvula de metal, meu coração parado, eu vivendo de aparelho. Então, quando eu imaginava isso, eu tive problema psicológico que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei a ter dores, comecei a me esticar todinho, tomar remédio para me acalmar. E aí eu só fui me acalmar mesmo quando eu comecei a fazer conta, que eu sou engenheiro, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu fui lá no hospital, chamei a médica, disse, vamos fazer uma entrevista aqui agora. Quantas pessoas já morreram disso aqui? Aí ela disse, não, a média de morte é 1,5%. Então, de cada 100, 1,5 morre. Aí eu fiquei pensando, certo, é 1,5% morre, então eu tenho uma chance de 1,5%. Sabe se ficou você contemplado com essa rifa, né? 1,5%. Aí eu disse, mas esse 1,5% é de todos que chegam ou no meu perfil? Aí foi quando eu fiquei tranquilo, que ela disse, da sua idade, com os exames que você tem aqui, com nossa equipe médica, que é uma das melhores de São Paulo, aqui nunca morreu ninguém. Eu digo, e quantas cirurgias vocês fazem? Ah, a gente faz 10 cirurgias por semana, 40 por mês. Eu digo, sim, mas no meu, eu disse, não, muitos chegam jovens, 40, 50 anos, é o tempo que a válvula está desgastando. Então, muitos, nunca morreu ninguém. Eu disse, sério mesmo? Aí eu comecei a pensar, olhar como era a cirurgia. Pai, eu acho que eu não vou morrer, não. Aí comecei a ter fé em Deus, rezar. Me apego muito a Deus, que eu tenho isso até hoje. E me apeguei mais. Você sabe que às vezes Deus faz isso, mas para botar você mais na linha com Ele, com a religiosidade, coisa que eu nunca rezava, a gente não rezava. Eu ia para a missa, também não era toda vida, que eu também não vou toda vida, mas eu vou à missa, mas eu agora passei a gente a rezar toda semana. Minha família, eu reúno com meus pais, com minha filha,
mãe, toda semana a gente reza o terço lá em casa, após isso, porque para mim foi uma vitória, não por eu não ter morrido na cirurgia, mas por essa bactéria não ter atingido outros órgãos. Porque eu fiquei muito tempo com uma bactéria muito perigosa no meu corpo. E eu podia ter tido uma sepse, ou na hora da cirurgia, ou antes. Se eu tivesse uma sepse, eu tinha morrido. E assim, a endocardite, que é a doença que eu tive, é uma doença que mata muito. Uhum. Ela mata mais do que cura. Tem mais cura, tem mais morte do que cura. Então, meu medo não era a cirurgia em si. Meu medo era o que a bactéria estava fazendo. Se eu não tivesse descoberto em São Paulo que essa bactéria estava criando uma pseudoneurisma na minha veia aórtica, que eu tive uma pseudoneurisma na minha veia aórtica, essa pseudoneurisma podia se romper e eu podia morrer. A sorte que eu descobri a pseudoneurisma e operei a tempo, que ela ainda não estava no estágio de rompimento. Mas ela já estava, para vocês terem entendido, tem aqui a aórtica, né? Quem está na câmera, está aqui a aórtica. E ela tinha um aneurisma aqui, que esse aneurisma ia inchando com a inflamação da bactéria. Então, eu podia ter morrido. Então, a minha vida, você fala, expectativa para 2026. Eu já acho que 2026 vai ser show de bola, porque 2025 praticamente eu não tive. Né? Assim, 2025 como é que se diz? Eu lutei para viver. Foi reza, medos. Eu achei por diversos momentos que eu não ia mais viver. Eu me apegava a tudo, todo detalhe que eu visse de superstição, de alguma coisa, alguém que falasse, tudo, eu me apegava e dizia, será que é o fim? Será que eu só vou até aqui? Aí depois, quando eu acordei, eu vi que não era bem assim. E eu tive uma recuperação muito rápida. Tá, e hoje eu tenho um coração de lata, mas continuo amando quem eu já amava e amando quem poderia amar. E não, apesar de eu ter hoje uma válvula de metal no meu peito, que dá um sonzinho diferente, eu acho que o pessoal vai ver um som. Não sei se dá para escutar. Dá para escutar. Vocês estão escutando, né? Eu acho que quem está aí, ela que dá está para escutando, escutar? muito forte, né? Você vê que dois metalzinhos batendo, né? Tipo duas medalhinhas, a sonoplastia deve ver que é duas medalhinhas batendo, tipo um relógio, tic-tac, tic-tac. Pronto. E hoje eu tô com essa prótese, né? Que é uma prótese de carvão aciolítico. Carvão aciolítico. Agimir, interessante essa tua história, porque dela tu tem um testemunho. E esse teu testemunho, ele com certeza reflete na vida de outras pessoas. Com certeza. Na minha, né? Com certeza, por estar conhecendo você agora, já vi você algumas vezes, né? E o teu testemunho, ele me inspira. Permanecer firme, a buscar não desistir dos sonhos. Com certeza para o público, né? Para a Joyce, também para o pessoal aqui. E em 2026, né? Vai ser um ano muito bom. Tenho certeza. Porque se Deus, ele te deu esse testemunho para tu refletir na vida de outras pessoas, com certeza Deus tem um plano para a tua vida. E é um plano que logo vai se concretizar. Então, Amém. tenha isso em mente, né? Se você passou por isso, Deus, ele tem algo bom. E eu tenho, assim, eu acho que vocês não sabem, mas muita gente na cidade de Barbalha sabe, porque vocês são jovens, nunca precisou. Mas alguns que são de Barbalha podem saber. Eu tenho hoje eu tenho um projeto social, que eu comecei esse projeto social em 2000, quando eu saí da prefeitura. Então eu tenho diversas pessoas, desde a área de saúde, como da política, como amigos, empresários, que me ajudam nesse projeto social. E nesse projeto social de 2021 até hoje, eu já devo ter feito mais de 3.000 cirurgias gratuitas para as pessoas. Fora essas cirurgias, milhões de reais a gente já conseguiu em benefício para as pessoas. Então, além das cirurgias, exames, consultas médicas, tem muito médico que me ajuda, que faz a consulta, e essas pessoas me procuram e eu faço dentro desse hall de amizade e hall de amigos que a gente tem, eu faço com que aquela pessoa que não tem uma pessoa por ela, e ela vai na prefeitura, ela não consegue um exame, ela me procura, às vezes eu consigo, às vezes não, mas na grande maioria eu consigo, e eu venho ajudando muita gente com isso. E as pessoas até às vezes, Asmir, será que isso aí tu vai ter voto? Para mim, pouco importa, sabe?
Porque, na verdade, eu não faço por voto. Eu posso estar errado, algumas pessoas me criticar, como é que você vai fazer uma coisa dessa se você não faz por voto? Eu não faço. O que é que eu faço? Eu só sei agora, quando eu estava numa UTI, né? Você está num quarto de UTI, todo de blindex, que a UTI é fechada de blindex. Você olha para um lado, olha para o outro, sua esposa sai, você fica só vendo aquele pessoal pelo blindex, passando médico, passando fisioterapeuta, passando pessoas doentes, e você fazendo retrospectiva de sua vida, e você vai ver que todas aquelas pessoas que eu ajudei, quando elas souberam de minha doença, todas aquelas pessoas rezaram por mim. E todas aquelas pessoas, de alguma forma, elas sentiram, né? Muitos me ligavam e diziam, ó, Gemiro, você já ajudou muita gente, muita gente. O tanto de pessoas que estavam morrendo, gente que não andava, os bebezinhos que tinham os pés tortos, que eu vejo as fotos, quando eu vejo hoje, esses dias agora eu fui para um aniversário lá no Pé de Serra, e um bebezinho que tinha o pezinho torto, ele ia crescer, aquele bebê ali não ia andar e ele ia ter problema. E ela era 10 mil reais, a família não tinha os 10 mil reais. E a gente conseguiu, dentro da campanha do nosso projeto, fez a cirurgia do bebê, fez o tratamento. A mãe dele bateu em mim e disse: tá vendo aquele menino que está correndo aqui? É aquele bebezinho. Mostrou a foto do pezinho torto que você, há 3 anos atrás, fez a cirurgia dele. E o menino estava correndo com o pé exatamente igual o nosso. Correndo. E eu digo, e é por essas e outras na minha vida que eu não paro de ajudar as pessoas. Porque é nessa hora que você está numa cama de hospital que você vê que tudo que você fez vale a pena, entendeu? Então, isso é uma mensagem até que eu deixo para as pessoas que não façam nada por ninguém esperando nada em troca. Apenas faça. Vamos lá pro ping-pong? Vamos lá. Ele já até antecipou o que eu ia perguntar, que era para deixar uma mensagem para as pessoas, né? Mas já acabou falando e que mensagem, né? A gente vai fazer um ping-pong. A ideia é que seja rápido, mas nunca é, né? Vai ser, vai ser. Vamos lá, começa aí. Vamos lá. Um sonho. Eu vou só pedir a você. É um sonho perto ou um sonho longe? Um sonho que pode ser longe ou um sonho que tem que ser perto? Pode ser um sonho perto. Pode ser um sonho perto. Eu queria que o meu governador vencesse as eleições no próximo ano. Olha, Muito bom. 2026 tá chegando, É. pessoal. Vamos se 2026. atentar. Uma inspiração. Eu tenho muitas inspirações, mas assim, eu me inspiro muita coisa no meu pai. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Então, isso eu aprendi muito com ele nisso aí. E eu me inspirei na política muito a Romeu Feijó, que foi Romeu Feijó foi prefeito de Barbalha 2 vezes, foi deputado federal 3 vezes, e ele é muito humano, e principalmente na área da saúde. Eu não sou médico, mas eu entrei nessa área da saúde e Deus me botou nessa área da saúde sem eu ser médico, sem eu ser profissional de saúde, e eu consegui ajudar muita gente, e eu assim me inspiro muito nele, no trabalho dele como político. Ele é muito humano e eu gosto disso, dessa questão da humanidade dele. Ele é uma pessoa que ele pega uma pessoa aqui agora com um problema, ele gosta de acompanhar aquela pessoa. Ele não só diz, vá ali que lá você resolve. Não. Depois ele liga para perguntar, como foi? Quando você chegou lá? E depois, você conseguiu? Não, ainda não consegui não. Pois vamos tentar. E ele vai até a pessoa dizer, tá resolvido o problema. Então, isso eu aprendi muito com ele, e até hoje eu gosto de fazer isso. Tentar ir até o final com as pessoas para que o problema delas seja resolvido. Ou não, a gente também saber a hora de parar e desistir daquele propósito. Então, a inspiração que eu tenho mais perto é essa. A outra é a história de Jesus Cristo, que essa daí eu acho que inspira a todos, que foi uma pessoa que ajudou muita gente, né? Ele, naquela época, ele apareceu tendo o dom do milagre, e ele conseguiu ajudar muita gente, né? Fez cegos enxergarem, fez pessoas que não andavam andar. Então, naquela época, ele ajudou muita gente. E depois, muitas daquelas pessoas ficaram contra ele
ficaram contra ele na hora de perguntar em troca de dinheiro. Né? Isso aconteceu com Jesus. Os fariseus, eles compraram a multidão para a multidão pedir para crucificar Jesus em troca de crucificar o ladrão, que era Barrabás. Então, em vez de Barrabás e Jesus, o povo foi crucificar Jesus. Por quê? Em troca de moedas, em troca de benéficos, que os fariseus tinham ciúme de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo naquela época, ele que era o Deus, lógico que eu sei que se ele quisesse, ele tinha acabado com tudo naquela época, porque ele tinha o dom e tinha o poder. Mas ele passou a história para inspirar a gente hoje. Então, eu, você, ela e todos que estão aqui, a gente tem que se inspirar na história de Jesus. Às vezes você é crucificado por certas pessoas, mas se você estiver fazendo certo, continue fazendo certo, porque Deus fez assim, Jesus. Ele criou o filme para que a gente assistisse e tá hoje, até hoje, inspira a história de Jesus Cristo. Ele não parou, ele ressuscitou, ele formou líderes, ele formou os apóstolos que formaram a igreja, que as igrejas, né, que não só uma, várias igrejas que foram formadas pelos apóstolos, foram formadas pelas pessoas e até hoje Deus inspira as pessoas com a sua história. E eu me inspiro também com aquela história de Deus, a história de Jesus daquela época. Muito bom, Argimiro. Qual o seu maior medo? Meu medo é essa doença voltar. Porque o que eu passei, eu tenho um maior medo, um maior cuidado, tanto que agora eu faço exame direto, fico sempre atento, porque eu tenho medo de um dia uma bactéria dessa voltar, ou seja no coração, seja em outro lugar, mas eu não quero mais passar por aquilo. Eu queria pedir a Deus que eu não passasse mais por aquilo, porque eu sei que o que ele fez eu passar foi para eu aprender muita coisa, eu aprendi uma história de vida, hoje eu estou contando, mas eu espero não passar mais. Amém. E para descontrair, a última comida preferida. É difícil, né? Eu gosto de tudo Uma regional. lasanha com Eu a gosto de Com buchada. coquinha. Eu gosto de buchada. Eu Aí. gosto de galinha caipira. Eu Ai, gosto de. O povo até. feijoada. O povo até dizia que quando eu fui candidato a primeira vez, eu andei em mais de 3.000 casas. Porque o povo não me conhecia e eu comecei a andar de casa em casa, casa. Aham. O povo me conhecia, né? Na minha primeira eleição. E eu só vivia. O povo dizia, a população de galinha de caipira no pé de serra tá menor, porque a Argimiro tá passando todo final de semana lá e não tá deixando um. Deu prejuízo. Então o prejuízo era grande. Então eu gosto muito de buchada, de feijoada, de mungunzá. E eu tanto gosto como cozinho, viu? Eu tanto como eu faço. Olha Sei aí. fazer. Argimiro, pra gente estar encerrando, gostaria que você desse uma frase pro nosso povo, para as pessoas que estão assistindo, Uma né? mensagem Para as que você... pessoas que foram seus eleitores. Sim. Eu já deixei algumas frases, né? Aqui que essas frases que eu deixei sirvam de corte depois Com certeza. para as pessoas. Mas primeiro eu digo àquelas pessoas que acreditam na gente que tenham paciência, que um dia as coisas vão acontecer. Então, vamos viver nossa vida, né? Nossa vida, ela é cheia de coisas que a gente pode fazer durante a nossa vida que não seja só aquilo que é o objetivo de muita gente. Então, vamos trabalhar, vamos esperar o tempo, e só o tempo dirá o que é que vai acontecer no futuro. E eu acho que não tem pressa, e que tudo que possa vir de bom, que venha na hora certa. Isso aí. Que as pessoas nunca desistam dos seus objetivos. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Argimiro. Foi um prazer essa conversa com você. Obrigada pela Uma conversa participação. boa, conversa leve. Muito bom. Com certeza. Espero ter contribuído com o podcast e, ao mesmo Com tempo, certeza. queria deixar essa mensagem, que a gente falou um pouco da minha vida, um pouco do meu momento, né? E isso vai ser bem interessante para quem acompanha a gente, gosta da gente. A gente tem muito seguidor no Instagram, no Facebook, e tem muita gente que gosta da gente e acompanha a gente. Vai ser bem interessante assistir o InsiCast com a Argimiro Sampaio. Ai.